Estamos começando mais um Corações e Mentes. Hoje é um programa totalmente dedicado ao Novembro Azul. E para falar sobre isso, nós trouxemos dois colegas que trabalham junto e que se dedicam a um estudo que é fundamental. Então estão aqui conosco Fernando Kreutz e Alberto da Costa Stein. Alberto da Costa Stein é urologista e o Fernando Kreutz pesquisador. Mas eles trabalham junto na área do câncer de próstata, que é o assunto que todos nós estamos observando, principalmente nesse mês, e que para nós, aí o Alberto e o Fernando vão falar quais os percentuais que atingem a população em geral. Então, eu gostaria, vou fazer por uma questão de alfabética, né? O Alberto se apresenta inicialmente, né? Muito bem, eu sou médico urologista, né, com doutorado aqui na URGS. Trabalho na prática clínica, né, fazendo minhas cirurgias aqui em Porto Alegre, mesmo em São Paulo, Santa Maria. Trabalho muito com câncer de próstata e a gente começou, eu e o Fernando, a trabalhar nisso quando eu ainda estava terminando minha residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e decidimos abordar, então, pesquisa relacionada ao câncer de próstata, né? E como mesmo o senhor falou, né, nós estamos no meio do Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização masculina, né, para que o homem procure o urologista e faça avaliações, não só do câncer, mas de tentar entender o seu corpo, né? E hoje se fala muito em câncer de próstata, aí como o senhor perguntou agora, né, quando a gente fala em incidência de câncer de próstata, né, nós estamos estimando hoje, a Sociedade Americana de Câncer estima que 1 em cada 8 homens vai ser acometido do câncer de próstata. E aproximadamente 1 em cada 41 homens vai morrer dessa doença. Então, nós temos uma incidência muito alta. Ele é o segundo câncer que mais mata. O primeiro é o pulmão, mas o segundo câncer que mais mata os homens é o de próstata. E incidência, ele, vamos dizer assim, tirando o câncer de pele, ele seria o primeiro câncer que acomete os homens. Então, é mas, Alberto, muito alto essas incidências. No câncer de pulmão, uma das causas maiores é o uso do tabaco, do fumo, né? Sim. E no caso do câncer de próstata? Os estudos não correlacionam muito o tabaco. O tabaco está relacionado, por exemplo, em quase todos os outros tumores. No tumor de próstata é um pouquinho diferente, né? Mas quando a gente fala em fatores causais para o tumor de próstata, a gente tem que lembrar o seguinte, que onde é que essa incidência está aumentada, então? Conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando a chance do homem de ter câncer de próstata. Então, homens acima dos 50 anos têm uma incidência maior. Tá? Aqueles homens que têm uma história familiar de câncer de próstata, é bem importante fazer uma revisão mais precoce, porque também tem uma chance aumentada de ter câncer de próstata. A obesidade é um fator que também pode levar a maior incidência do câncer de próstata. O consumo de gordura também eleva. O próprio tabaco, mas numa menor, quando eu comparo com os outros, é menos importante. Agora, a gente tem que lembrar, sim, que o tabaco é um dos maiores causadores de todos os outros tumores que acometem os homens e as mulheres, né? Isso é bem importante. Fernando, e o que tu acrescentarias assim entre esse assunto? É vasto, mas é vasto. Primeiro, prazer estar aqui conversando contigo. Acho que eu assisto muito frequentemente esses e aprecio bastante a discussão. Esse é um assunto super importante e a neoplasia, o câncer, ele é objetivamente uma doença que a gente chama de doença de DNA, né? Uma doença onde nós precisamos ter mutações e essas mutações vão se juntando até tudo ir errado e surgir a neoplasia. O câncer de próstata tem uma perspectiva que é uma perspectiva que a gente chama hormonal, né? No sentido de que a testosterona, né, ela impulsiona, ela, vamos dizer assim, ela estimula o crescimento da célula, né, a divisão celular e a proliferação. E isso, quando eu junto à questão de mutações, eu tenho o caldo perfeito para
que ocorra, então, essas mutações e a gente efetivamente tenha, então, a neoplasia. Por isso que o Alberto colocou, né? O principal fator de risco para qualquer tipo de neoplasia é a idade. Né? Porque quanto mais velho nós ficamos, maior a chance dessas mutações irem acontecendo, né? E surgir, então, a neoplasia. Então, realmente é um tipo de tumor que está muito relacionado a essa questão hormonal. Tá, mas aí entra uma questão que é muito delicada na sexualidade. O pessoal aí, atualmente, está muito em voga o uso da testosterona. Tá. E aí o que tu me dirias? Eu, como psiquiatra, às vezes a gente é perguntado, doutor, o que o senhor acha? Deveria usar testosterona para melhorar o meu desempenho, a minha ereção, e etc., e a minha própria sexualidade? E aí tem orientações que poderia usar até uma certa idade. Aí tem outros urologistas, inclusive de colegas, né, que falam que sendo controlado não teria problema. Eu vou deixar para os... A gente brinca, né? Mas se eu falar em câncer de próstata e testosterona, o que se faz com um paciente que tem doença metastática? A gente bloqueia a produção de testosterona. Tá? Então ele é uma gasolina no fogo, ok? Mas eu vou falar especificamente da reposição hormonal. A reposição hormonal, ela está tomando uma conotação muito cosmética hoje, vamos dizer assim. As pessoas acham que usar testosterona, repor testosterona vai melhorar tudo na vida. Não é bem assim. A gente tem que usar testosterona e repor testosterona em homens que têm clínica compatível com diminuição da testosterona. Tá? Aí se dosa a testosterona, se ela está em níveis baixos, a gente vai repor da melhor forma. Mas a gente vê muitas formas errôneas, por exemplo, de reposição. Existem jovens que acham que fazendo musculação, usando testosterona, eles vão melhorar muito a musculatura deles. A testosterona vai só fazer um aumento, um edema muscular, mais nada além disso. Quando parar de usar, diminui tudo. Só tem um problema. Quando se repõe testosterona exógena, ou seja, passando ela na superfície da pele, ou injetável, nós estamos bloqueando o eixo natural de produção de testosterona. E nós vamos levar esses jovens a uma atrofia testicular e uma infertilidade futura. Imagina isso? Sim, inclusive agora tem um dispositivo implantável. Aquele tipo de implante, né, Fernando? Por isso que isso é um assunto bem importante, tá? Se tem necessidade, se está com vontade, consulta um especialista ou um endocrinologista ou um urologista que possa explicar, analisar e ver a real necessidade de fazer reposição hormonal, tá? Agora vamos para a idade adulta. Os homens chegam no consultório, eu quero dosar minha testosterona, eu quero fazer reposição de testosterona. Isso não é bem assim. Porque quando vai no urologista, o urologista avalia a próstata, antes avalia as queixas do paciente, dosa PSA, faz o toque, o exame físico, identifica que ele não tem um risco de ter câncer, vai analisar a testosterona, se está em níveis baixos e ele tem um quadro compatível com isso, a gente vai repor testosterona da forma mais adequada ao paciente. Agora, quando ele não vai num urologista ou num especialista que se atenta a esses dados todos e simplesmente ocorre a reposição da testosterona, eu posso sim estar jogando gasolina no fogo. Não, e o que ocorre que esse pessoal que vai para as academias, que querem sentir com uma musculatura maior e mais rapidamente obter essa musculatura, eles usam sem fazer exames, nem sabe quanto que tem de testosterona. Usam testosterona muitas vezes animal, só para o senhor ter uma ideia. Contam no consultório, eu estava repondo, mas eu comprava na academia e eu digo que testosterona é essa. Não é as nossas, não é as que se usam hoje, que estão disponíveis no mercado para uso médico. Testosterona de outros lugares. Imagina isso. Realmente, como o Alberto colocou, tu aumentar a testosterona é um estimulante que faz a célula, na verdade, proliferar. E se tu colocar isso no paciente que tem uma neoplasia que não foi diagnosticada, tu tem uma chance muito grande de criar, né? Nós já proliferar. Já vimos pacientes que se apresentam depois de um tratamento hormonal desse tipo, metastático, né?
Então, assim, é uma situação muito delicada e que realmente, como o Alberto enfatiza, precisa ter um acompanhamento médico adequado para isso. Né? Porque senão está se colocando num risco bastante importante. Isso. E eu acho que é importante a gente divulgar isso, né? Porque isso está muito comum, né? Mas, Fernando, tu está há 25 anos na pesquisa. Me conta como é que iniciou a tua carreira do pesquisador. Eu muito cedo na faculdade, né? Eu me dediquei à parte de pesquisa, né? Tanto na parte inicial aí ainda durante a faculdade, né? E logo depois eu vou dizer, eu me foquei fazendo um doutorado e realmente olhando a ciência, né, no sentido mais objetivo de a ciência não pela ciência, mas a ciência buscando resolver um problema, quer dizer, buscando trazer uma solução. Né? E câncer é um desafio, sempre é um desafio. Né? O câncer ele tem características, o que torna o câncer tão difícil de se tratar é que o câncer ele é uma doença heterogênea, é uma doença diferente em cada paciente e dentro do mesmo paciente, olhando células do ladinho, uma célula do ladinho da outra, essas células são diferentes. Então, quando eu tenho um tumor que é heterogêneo, quando eu vou tratar, né, como aquilo é diferente, aquele tratamento vai agir de formas diferentes sobre aquelas células. E por isso que surge, então, um clone de células que é resistente a um determinado tratamento. E isso a gente vê em todos os tipos de câncer, né? E o câncer de próstata também entra dentro dessa... Então, qual o problema que a gente tem, né? O problema é que mesmo fazendo a detecção precoce, mesmo fazendo a intervenção cirúrgica, né? Que é o momento onde eu consigo efetivamente tirar todas as células neoplásicas, eu sei que uma percentagem desses pacientes, que hoje vai estar em torno de 30%, até pela questão de rastreamento, né? Antigamente a gente rastreava câncer de próstata muito mais com PSA e com o exame de toque retal com muito mais número de pacientes. Então a gente detectava maior número de casos, né? Depois acabou se tirando o PSA de rastreamento padrão, né? Isso fez com que a gente detecta hoje pacientes com doença mais avançada, estado mais avançado, né? E por isso que a gente diz que 30% desses pacientes vão ter uma chance de ter... Esse protocolo, poderíamos dizer isso, mudou? Essa é uma discussão, mudou já há algum tempo e o Alberto tem muito a contribuir nessa discussão. Em 2012, houve uma task force dos Estados Unidos e eles resolveram, não sei se por custo ou por algum motivo, achar que não deveria mais fazer rastreamento dos pacientes, né? Logo quando saiu aquilo, eu debati o artigo, discuti esse artigo e peguei os pontos negativos, expliquei. Teve um secretário da saúde, na época, acho que ele não sei a outra especialidade, mas ele falou que não deveria se fazer, que nós estávamos no meio do Novembro Azul. Exatamente, eu me lembro, era um pediatra. Eu sei, eu só não quis... Eu não quis citar o nome aqui, mas tudo bem. Aí evitar. Aquilo foi conversado, mas assim, os americanos estavam fazendo, ele pegou aquilo no meio e lançou. E aquilo pegou muito mal. Então eu fui... E o pior, né, Alberto, que isso repercute, né, Fernando? Atrapalhou muito, tá? A gente vinha fazendo um trabalho de detecção precoce, porque entendo o seguinte, o câncer do câncer de próstata não é preventivo, é fazer uma detecção precoce, fazer um tratamento adequado e discutido com cada paciente e evitar as complicações de uma doença disseminada. Bom, quando isso aconteceu, passaram-se alguns anos, eu discuti com um colega e grande amigo nosso, que é o Vipul Patel, Dr. Vipul Patel, fez ontem a cirurgia de número 20.000 robótica nos Estados Unidos. Experiência pessoal dele. 20.000 cirurgias. Ele fez de número 20.000 ontem. Tá? Uma pequena casuística. E na época, acho que uns 5 anos depois, a gente estava no serviço dele em Celebration discutindo e eu falei para ele o que ele achava disso. E é exatamente o que eu penso. Ocorreu um aumento expressivo dos casos com doença avançada. Então, perdemos a
o momento de tratar a doença adequadamente e dar uma chance, entre aspas, de cura para aquele paciente. Porque os pacientes vinham, a doença era um alto grau, era uma doença avançada e aí só a cirurgia não adiantava, teria que completar com radioterapia, fazer bloqueio hormonal e aumentava os gastos, efeito psicológico nas famílias, quer dizer, todo mundo entrava... tudo piorou. Então, ou seja, o estágio que tu podia acompanhar, os seus estágios... E mais iniciais. Exatamente. Tu já pegou lá no meio. Né? E isso isso atrapalhou de uma forma geral assim, a sociedade, porque até a gente retomar esse andamento, trazer para o ponto inicial, explicar que as avaliações são individualizadas, porque também teve um ponto que era o seguinte, se faziam muitas biópsias desnecessárias e tratavam pacientes que não tinham, talvez, a necessidade de tratar naquele momento. O que ocorre, eu fui secretário de saúde em 2 oportunidades. E o que ocorre? Quando tu ia avaliar os custos, claro, chegava a ter, em alguns exames, não estou falando de próstata, mas estou falando em geral, 90% dentro da normalidade. Então, quer dizer, em geral, havia pedidos desnecessários. Né? Claro. Mas a gente tem que ter um cuidado e tem que ter fontes bibliográficas, né, para que a gente possa fazer essas afirmações. Por isso a importância dessa informação que nós estamos dando aqui, quer dizer, a avaliação ela é individualizada. Se a pessoa tem um risco, história familiar, alguém na família que tem mais de 50 anos, ele deve fazer uma avaliação. Tá, mas até aproveitando o gancho, os estágios, gostaria que tu deixasse bem especificado quais são os estágios? É que nós temos que falar algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente tem doença de baixo grau e doença de alto grau. Eu tenho doença de baixo grau, são o Gleason, que é um tipo de diferenciação tecidual 6, que é o mais simples de todos, um PSA abaixo de 10. O pessoal hoje está, em alguns casos específicos, fazendo uma conduta chamada vigilância ativa, que é observar esse paciente. Mas esse paciente vai fazer o quê? Vai fazer uma ressonância magnética no outro ano, vai fazer PSA seriados, talvez tenha que repetir a biópsia. É importante saber que esses pacientes em vigilância ativa, a cada ano que passa, aumenta a chance dele fazer uma intervenção, ou radioterapia, ou cirurgia. E tu só faz isso quando a doença evoluiu, aumentou o estágio, entendeu? Então tem que se discutir muito bem isso. Eu, particularmente, não gosto muito da vigilância ativa. Eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que intervir nesses pacientes. Mas isso tudo é discutido com o paciente quando ele vai no consultório, baseado na idade, as comorbidades que ele tem, o nível de PSA que ele tem, se ele não tem comprometimento sistêmico, se ele tem uma doença que está totalmente dentro da próstata, as expectativas que ele tem com relação à ereção, à continência. Hoje tudo melhorou. Né? Então, assim, isso no baixo grau. No alto grau, é uma doença mais agressiva. Aí é como o Dr. Fernando estava falando. Essa doença, eu tenho que tratar ela. E muitas vezes a gente trata e ela tem uma chance de recidivar, ou seja, de voltar à doença, de 30% a 40% nos próximos 3 anos depois que tu trata. E esse período de tempo, muitas vezes a gente trata o paciente e fica esperando o PSA subir, para depois intervir novamente com bloqueio hormonal, com radioterapia complementar, uma série de exames. E aí sim se encaixa tudo que a gente vem fazendo nesses 25 anos, que é tentar uma terapia, utilizar ela para evitar essa recidiva nesse momento desses pacientes. Né? E é isso que a gente está estudando e cada vez mais confiante nesse tipo de tratamento. Isso. Fernando, eu gostaria que tu falasse, nesses teus 25 anos, a evolução do tratamento, quer dizer, houve uma melhora, né? Sem dúvida. Isso, mas gostaria que tu fizesse um histórico. Sem dúvida. Uma transição. Existe transição epidemiológica, né? Isso que a gente está discutindo são coisas muito importantes porque tem a ver com o que a gente chama de farmacoeconomia, né? Ou seja, e tem um outro problema, né? O que eu faço com aquele paciente que eu faço o diagnóstico, né? Quer dizer, eu tenho um paciente com câncer de próstata, o Estado, né? O ente público, que é o provedor da saúde, faz com aquele paciente uma vez que faz o diagnóstico, né? É o que eu chamo de enfrentamento, né? Quando a gente tem uma situação dessa, nós temos que fazer o enfrentamento, né? Ou seja, que solução que eu vou dar. Então, no momento, e a evolução do câncer de próstata,
ele, de acordo com o estágio, de acordo com isso que o Dr. Alberto mencionou, né, fatores de risco, né, que determinam como poderá ser esta evolução. Então, no momento que eu faço o diagnóstico precoce, no momento que eu tenho uma doença localizada na próstata, ou seja, a gente ainda não conseguiu detectar a presença de metástase em osso, por exemplo, que câncer de próstata normalmente leva a metástase óssea. Tá? Então, o que naquele momento é um momento cirúrgico importante, no momento em que eu posso lá e remover todas aquelas células tumorais que ali estão. E isso seria a cura, né? Câncer, a gente nunca fala em cura de câncer, porque o câncer, ele pode, às vezes, pode ter uma recidiva 10 anos depois. Né? Então, nós temos que sempre acompanhar esses pacientes. Então, é muito importante. Nós tínhamos, né, até a gente começar a fazer esse trabalho de imunoterapia, né, efetivamente uma vacina, o que nós tínhamos? Nós fazíamos esse approach inicial, que era o procedimento cirúrgico, fazia o procedimento cirúrgico e, de acordo com a patologia, o que a gente fazia? A gente aguardava o PSA voltar. Tá? Porque naquele momento eu fazia uma ação expectante. O que nós propusemos? Não, se eu puder, neste período de tempo em que eu não faço nenhum outro tipo de tratamento, se eu tiver uma opção terapêutica que, primeiro, seja eficaz, segundo, que tenha baixa toxicidade e eu possa comprovar que isso faz com que os pacientes tenham menos recorrência da doença, isso teria um impacto fantástico. Então, o que a gente começou a olhar? A gente começou a olhar nesses pacientes após a cirurgia, que é um momento muito único, porque, primeiro, porque eu tenho um paciente que tem um sistema imunológico saudável, tá? E, em segundo lugar, eu tenho um momento onde tem o que a gente chama de baixa carga tumoral. Então, se ficou alguma célula, são poucas células. Então, se naquele momento eu consigo agora ativar o sistema imunológico, então, fazer um procedimento onde eu consigo ativar especificamente o sistema imunológico para que ele vá lá e destrua qualquer célula que ainda tenha lá, o que eu espero que aconteça? Diminua a recorrência da doença. E é isso que a gente enxergou. No estudo inicial que nós fizemos, nós mostramos o quê? Que o grupo controle, o grupo que não recebia a vacina, ele tinha 36% de recorrência, comparado a 11% no grupo que recebia a vacina. Tá, mas como é que funciona essa vacina? Agora nos fala da vacina propriamente dita. Essa vacina é uma vacina personalizada, né? E por que tem que ser personalizada? Por que é essa necessidade? Por que não tem uma coisa comum que eu possa usar? Porque cada paciente apresenta suas mutações específicas. Não é uma mutação para todo mundo. Cada um tem a sua mutação diferente. Mesmo sendo o mesmo gene, pessoas apresentam mutações diferentes. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um tratamento personalizado. Eu preciso ativar especificamente a resposta imune contra aqueles alvos que estão lá no tumor daquele paciente. Tá, e essa vacina ela já está aprovada? Não, essa vacina, ela primeiro, né, tem todo o processo de desenvolvimento, tem todo o processo de descoberta, né, e tem todo o processo de desenvolvimento clínico. Né? Hoje essa vacina está em estudo clínico de fase 2, indo para fase 3 lá nos Estados Unidos. Né? A gente começou, isso foi descoberto aqui no Brasil. Né? Na verdade, o Alberto está junto aí desde a fase inicial de desenvolvimento dessa terapia. Né? E isso acontece a partir do quê? A partir de uma célula, a gente coleta durante a cirurgia, né? Depois que a próstata é removida, se coleta um fragmento desse tumor e esse fragmento que a gente coleta é levado para o laboratório e no laboratório essas células são expandidas. E depois o que a gente faz? A gente faz um procedimento bastante único, que é uma mudança na expressão de algumas proteínas que torna então essas células agora visíveis ao sistema imunológico. E essas células modificadas que são inoculadas no paciente e a partir daí o paciente gera essa resposta. E o N que vocês têm nessas pesquisas hoje te daria... O que hoje a gente sabe hoje, né? E isso tudo a gente apresentou para o FDA, né? O que a gente tem hoje? A gente recentemente publicou, agora, a questão de 2 meses atrás, esse primeiro estudo, né? Que mostraram que
que mesmo numa população pequena, porque a gente teve 62 pacientes nesse estudo, né, havia esse 36 contra 11, é uma diferença estatisticamente significativa. Então, é a primeira, vamos dizer assim, são os passos de comprovação. Agora, nos Estados Unidos, nós estamos em curso de um estudo clínico com 230 pacientes. Né? Que é justamente para... Quando a gente faz essa evolução da tecnologia, né? A gente passa de fase 1, que é onde a gente vê toxicidade, dose, né? E fase 2, onde a gente quer ver um resultado estatisticamente significativo, e a fase 3, quando a gente expande isso para um número maior de pacientes, que é a fase que nós estamos agora. Né? Então, assim, essa é uma opção terapêutica completamente nova, algo que não existe no mundo inteiro, né? Nós somos, tanto é que toda a propriedade intelectual disso, patentes e tudo que está envolvido dentro dessa tecnologia, a gente nós que desenvolvemos isso, né? Então, isso é crucial para que a gente possa, então, oferecer um novo tipo de tratamento que até antes não existia. Né? Até antes o que a gente fazia? Não fazia nada, a gente esperava. Né? A gente não tinha nenhum outro tratamento para oferecer. Aí aquela agonia. E aí eu passaria pro Alberto. Esse tipo de terapêutica, né? Ela, como é que repercute no ânimo e na esperança, né, do paciente? É uma pergunta bem importante, porque imagina o seguinte, o sistema imune, quando a gente está estressado, quando a gente está no sobrepeso, quando a gente está deprimido, o sistema imune vai junto para baixo. Então, assim, quando tu tem um câncer, obviamente, quando tu dá esse diagnóstico, tu propõe o tratamento ao paciente, ele e a família afundam. Porque eles estão querendo saber o que vai acontecer com eles no futuro. E, às vezes, mesmo que a chance de recidivar a doença de 20%, quando acontece para ele é 100%. Quando ele tem a chance de ficar incontinente é 2%, quando acontece para ele é 100%. Imagina o nível de estresse dele e da família. Aí, quando aí nós voltamos para o início da nossa conversa, que é uma doença de baixo grau, uma doença de alto grau. Quando eu tenho uma doença de alto grau, eu tenho que tratar. Eu trato a doença, sei que esse paciente, por exemplo, era um T3, era um tumor que estava querendo sair da próstata, mas conforme a idade, conforme o Gleason, conforme o nível de PSA, o PSA zerou no pós-operatório, a gente fica observando esse paciente. A gente, naquele momento, decide em conjunto, isso é muito importante. Toda terapêutica, ela tem que ser decidida em conjunto com o paciente. Mas vamos lá, esse paciente então foi submetido a uma cirurgia, o PSA ficou 0,04, que é o índice que a gente considera um índice bom de PSA no pós-operatório, e esse paciente sabe que ele tinha um tumor que estava querendo sair da próstata, ou estava invadindo uma vesícula seminal. E aí, por discussão, ele optou por não fazer nenhum tratamento complementar naquele momento. E o PSA, na seguinte medida, veio 0,04. E aí ele fica sempre no estresse, esperando quando é que é o próximo, e o veio 0,04. Aí veio 0,05. Aí, será que aumentou? No outro veio 0,08. Está aumentando, mas não é o momento ainda. Então, isso gera uma angústia nesse paciente muito importante. Aí o senhor imagina que nós, tendo comprovadamente executado todo o processo dos pacientes e demonstrando que essa terapia realmente se torna eficaz nesse grupo de pacientes ou em muitos outros, como a gente está vendo, tá? E eu digo para a família o seguinte, nós vamos fazer sua avaliação, o senhor tem um tumor, sua avaliação genética mostrou que esse tumor é o tipo tal, que o senhor tem uma chance de sobrevida dessa maneira, e que se ele for dessa forma, ainda vou poder fazer uma complementação com uma imunoterapia, diminuindo a chance de recidiva dessa doença. Isso para a família é espetacular. Quando eles enxergam uma luz no fundo daquele túnel, que vai ajudar eles a se manter enfrentando ela de uma forma ereta, nada melhor que isso. E, Fernando, olhando para essa trajetória toda que o Alberto fala com tanto entusiasmo, né? Eu gostei desse teu entusiasmo, né? O que mais te emociona, né, nesse processo de transformar, o que eu acho que o Alberto falou, é transformar a ciência em qualidade de vida, né? O que te emociona? Eu acho que o que o Alberto coloca e que é muito importante nessa a questão do enfrentamento, né? Enfrentamento. Nós temos que enfrentar a situação. Nós temos que o que não dá para fazer é não fazer nada. Então, enfrentamento é uma palavra importante em oncologia. A segunda palavra importante nesse tipo de situação é acolhimento. Nós precisamos acolher os pacientes, porque o médico,
né? Quando ele faz, quando a gente tem essa situação, o paciente tem que se sentir, não, eu estou sendo tratado por um médico que me acolheu nisso e que está fazendo tudo o que precisa fazer para... e obviamente que isso se junta com conhecimento. Então, é enfrentamento, acolhimento, né, e conhecimento. Eu preciso juntar isso, né, para poder efetivamente tratar esse paciente. Eu não posso deixar esse paciente com esse diagnóstico solto. Nós precisamos enfrentar essa doença. Tá, né? Agora, o grande problema que a gente vê nisso tudo, né, porque tem essas campanhas, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Aí eu passaria novamente para o Alberto. Os homens, eles têm uma dificuldade muito grande de procurarem médicos, né? As mulheres, elas não adoecem, elas pioram, né? Porque elas estão sempre doentes e estão sempre procurando ajuda, o que é ótimo, né? Mas o homem é difícil, né? Então o homem, ele tem medo, né? Eu diria que as mulheres, elas nascem, têm o seu primeiro ciclo menstrual e a mãe leva no médico, né? E a partir dali ela cria uma rotina de avaliação sistemática que vai permitindo com que ela corrija pequenos problemas ao longo da vida e viva tecnicamente 10 anos mais que os homens. Imagina isso. Os homens enfrentam o preconceito de ir no médico muitas vezes e não foram treinados para isso. Então eles só vão quando eles têm um problema de saúde. E na urologia sabemos que ainda hoje quase 50% dos homens são levados aos consultórios por suas esposas ou pelas mulheres, né? Porque elas acompanharam ao longo da vida isso. Tu tem que ir no médico, tu tem que fazer uma avaliação, e eles acabam indo. Então, assim, claro que com o passar do tempo, isso vem diminuindo. Eu vejo pelos jovens que vão no consultório, eles vêm muito mais precocemente ao consultório ou tirar dúvidas. E isso é bom para a sociedade, porque a gente consegue orientar adequadamente eles, os homens, e no futuro eles acabam adquirindo uma confiança e estabelecem uma relação médico-paciente muito boa. E isso é importante, quer dizer, o médico, ele tem que ter ciência, ele tem que ser técnico, mas ele tem que ser acolhedor, ele tem que entender o paciente, ele tem que conversar com o paciente, ele tem que examinar o paciente, tem que colocar a mão no paciente, e não o paciente ser mais um número. E o que a gente vê hoje é que estão se formando médicos onde os pacientes são mais um número, é uma pena. Não, é que eu digo, hoje os estudantes, né, principalmente entre os médicos residentes, eu que sou preceptor da Faculdade de Medicina lá da UBRA, o que a gente nota é que o pessoal virou papeleiro, né, preenchedor de planilhas, né, e não toca no paciente, né? Não toca no paciente. Tem uma dificuldade muito grande de não tocar, não só meter a mão no paciente, né? Tem que tocar, tem que apertar e cumprimentar, abraçar, essa coisa toda. Eles têm uma dificuldade muito grande, né? Então, Fernando, o que a gente pode fazer para derrubar essa resistência, né? Mudar essa... Eu comungo com essa ideia de que a formação médica ela mudou muito, né? Ela mudou muito da nossa época de formação, né, para agora, né? Onde tem muitas coisas que, vamos dizer assim, um fluxograma ou até uma IA pode resolver, né? Mas a medicina, ela tem as suas peculiaridades muito... É aquela percepção, aquela habilidade que a gente desenvolve com o médico com o tempo, né? É aquilo, mas esse paciente tem alguma coisa diferente, mas Então, essa percepção, né? E ela depende disso, ela depende efetivamente da gente ter esse contato real com o paciente, de encostar no paciente, de examinar o paciente, né? E não simplesmente pedir uma série de exames, né? E não ter essa interação. Então, a formação é algo muito importante, né? Eu fico, assim, claro, a gente está passando por uma questão de volume, né? A gente tem um número enorme de universidades e de faculdades de medicina,
né? Um número grande de profissionais estão sendo formados, né? Mas a qualidade desse profissional é fundamental. Por isso que aquilo que eu falei, né? A questão do enfrentamento, acolhimento e conhecimento, porque de nada me adianta, né? Se não tem esse conhecimento objetivo, né? De como tratar o paciente, de como enfrentar, de quais são as alternativas e tal. Então eu acho que essa questão, a questão do homem, né? Para buscar o atendimento e fazer o rastreamento e fazer, né? Isso é crítico, né? Isso é crítico. Mas o Alberto muito bem coloca, né? Que as esposas, né? Até saiu há um tempo atrás um trabalho dizendo que homens casados têm uma expectativa de vida maior. Claro, né? Exatamente. Mas isso é uma questão fundamental, porque nós... na verdade, porque eles são cuidados. Exatamente isso. Alberto. Então, assim, no caso de câncer de próstata, a gente tem uma característica muito importante, que é detecção precoce impacta efetivamente no tratamento. Isso não é verdade para tudo que é qualquer câncer, mas câncer de próstata, da mesma forma que câncer de mama, nós sabemos que a detecção precoce muda a evolução da doença. Eu tenho um comentário a fazer com relação a isso, porque a gente comentou muitas coisas, discutiu muitas coisas aqui, mas é importante lembrar isso. O câncer de próstata não dá sintomas. A pessoa não tem sintomas. Ele cresce silenciosamente. Então, ir ao médico, fazer uma dosagem de PSA depois de 50 anos, fazer o exame físico, a gente vai acompanhando esse paciente. A qualquer sinal de mudança, ou no exame físico ou no PSA, acende um alerta. Vai se solicitar uma ressonância magnética multiparamétrica, se tem alguma lesão compatível com um tumor clínico que precise tratar, que a gente hoje identifica isso muito bem, vai fazer uma biópsia desse paciente. Se deu o tumor, a gente vai estadiar esse paciente e aí decidir qual tratamento vai ser feito, se necessita ou se não se necessita tratar. Isso é muito importante. Tá, pois é. Mas eu acho o seguinte, que o fator que eu acho que é mais importante nesse tipo de campanha de divulgação são aquelas questões que nós estávamos indo. Que é a questão, por exemplo, Alberto, da vergonha e o medo. A vergonha de ter um câncer de próstata que influencia na capacidade da masculinidade. E o medo que essa doença possa retornar e do risco de vida. Isso é literalmente proporcional o tamanho e o estadiamento do tumor, vamos dizer assim. Porque quanto mais precocemente eu faço esse diagnóstico e eu indico um tratamento, teoricamente eu tenho menos chance de complicação. Vou citar um exemplo. Se eu faço uma prostatectomia radical num paciente jovem, até os 60, 65 anos, que está com um tumor completamente localizado, ele tem uma chance maravilhosa de ficar totalmente continente e recuperar sua função erétil em quase que 90% dos casos. Aí vamos para o seguinte, então esse paciente não... Mas isso eu acho que tem que ser muito divulgado. Mas hoje com as técnicas, isso é importante. Fazer um tratamento adequado por uma equipe muito bem treinada, porque muitas vezes está se propondo tratamentos que as equipes não têm ainda uma condição de executar ele da melhor forma. Eu vou usar o melhor termo, o robô. O robô não opera sozinho. O robô precisa de uma equipe muito bem treinada para fazer uma cirurgia em que ela realmente traga os benefícios que a cirurgia robótica propõe. Isso é bem importante, tá? E com relação a esse tratamento, os efeitos, imagina o seguinte, nós temos uma doença localizada que o paciente vai ficar bem. Aí o paciente não procura o médico, não faz tratamento e chega com uma doença disseminada. O que vai acontecer com ele? Uma doença metastática, a primeira coisa que vão fazer, vão biopsiar para fazer o diagnóstico, vão fazer um bloqueio hormonal, onde ele baixa toda a libido dele, coloca a testosterona no chão e acabou a masculinidade. Então é muito mais fácil eu corrigir uma doença na forma localizada, fazer o diagnóstico precoce, evitar as complicações de uma doença metastática ou localmente avançada e tratar esse paciente adequadamente, evitando isso é uma devastação na família quando acontece a doença metastática. Então, é muito melhor para esse paciente que ele faça um diagnóstico nas fases iniciais e que possa tratar adequadamente, evitando sim isso que nós estamos falando. Exato. Que é todo esse preconceito, toda essa coisa ruim, mas isso vai acontecer se ele não fizer o diagnóstico precoce. E de uma forma muito pior lá na frente, porque
obviamente que a doença metastática eu tenho que fazer um bloqueio hormonal. E aí ele vai perder todas as características que ele achou que nunca ia perder. Entende? Isso tem que ser discutido com o médico. O paciente não tem que ter medo. O paciente tem que enfrentar, o paciente tem que ir no médico, eu vim aqui, vim me colocar, eu quero avaliar, fazer essa avaliação. Bom profissional, discutir isso com o profissional, ver a melhor forma de tratar, e aí sim, isso é conversado. Ninguém vai indicar uma cirurgia, uma radioterapia ou um bloqueio hormonal sem esse paciente poder saber exatamente, ele tem que perguntar para o médico, ele tem que questionar o médico, qual é os efeitos colaterais que tem esse tratamento, qual é a perspectiva que eu tenho de vida, qual é a chance que tem de voltar à doença. Isso tudo hoje a gente consegue muito facilmente informar os pacientes. E daí escolher junto com ele a melhor forma de tratar. Eu acho que a questão principal aqui desse enfrentamento, como eu coloco, né, é a questão da nossa percepção de imortalidade, né? Nós nos achamos que somos imortais. E quando a gente tem uma situação dessas, a gente se dá conta de que não, a gente não é imortal. Tem a tal da finitude. Tem a tal da finitude. Então a questão da doença, né? E eu acho que tu colocas uma coisa bem real mesmo, né? O medo, né? Quer dizer, o medo de vir a descobrir que, né? Mas aí que entra, né? E a gente tem, vamos dizer assim, a medicina evoluiu muito. Eu me lembro dos meus pais, não queriam ir no médico, né? Achavam que ir no médico, não, por que eu vou procurar? Eu vou achar alguma coisa. Exato. Mas, na verdade, essa detecção precoce é que impacta drasticamente na sobrevida desse paciente. Então, trabalhar isso e aí entra de novo, né, aquilo que eu gosto de discutir, que é a questão enfrentar, acolher e o conhecimento. Quer dizer, essa tríade, ela faz com que aquele paciente enxergue, não, eu vou lá, porque eu tenho que... Isso é uma questão que eu tenho que enfrentar, não adianta, não é... Eu tenho uma finitude, né? E eu tenho que trabalhar para que eu estenda mais, né? Porque um dia nós todos vamos, né? Isso é inevitável, né? Mas a qualidade de vida, eu ter uma qualidade de vida, e isso é dramático. A gente, assim, é dramático. A diferença que faz, e não é só em câncer de próstata, é câncer de mama, né? Outros tipos de neoplasia, a gente vê isso. É dramático o impacto. Então, assim, essa questão de trabalhar isso internamente a nós, né? E fazer esse enfrentamento, né? É muito importante. Isso, mas a reação mais comum dos pacientes, assim, eu gostaria que tu falasse, que tu é o pesquisador, né? Seria um... É muito parecido com luto. É muito parecido com uma luto. Perda, é, né? Muito parecido com luto. Isso, né? E caracteriza uma síndrome depressiva. É muito, muito característico, porque é a negação, né? É tu ficar brabo, pô, por que isso está acontecendo comigo? O que foi, né, que eu fiz para merecer isso? Eu não merecia isso, né? E como é que a gente muda isso? A gente muda isso com a questão do acolhimento, né? De eu ter um profissional que vai me atender, que vai me dizer assim, não, nós fizemos isso, detectamos isso, a condição que nós vamos fazer agora, o tratamento é esse. E no momento em que a gente se sente, que o paciente se sente, bom, eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, né? Isso melhora muito. Às vezes é a questão, pô, mas eu fiz tudo certinho e mesmo assim deu errado. Mas nós temos que buscar aquilo. A medicina não é absoluta, né? A gente não, o tratamento ele é variado, né? Aquela famosa distribuição, né, normal, né? Às vezes eu vou ter pacientes que vão responder muito bem, às vezes eu vou ter pacientes que não vão responder muito bem. Mas a reação comum, né, é essa que tu acabou de falar. Exatamente. Então, nesse caso, quer dizer, então desde o início, né, Alberto, começar já a dar um apoio emocional para o paciente e, inclusive, se necessário for, medicamentoso, né, com antidepressivo. Qual é a tua opinião?
Dizia o meu chefe que o melhor remédio para tudo isso aí é uma ótima relação médico-paciente. Eu posso falar aí, o Dr. Walter Koff, que era meu chefe no Hospital de Clínicas, ele dizia, não se preocupa, se tu tiver uma relação médico-paciente muito boa, tu vai conduzir bem teus casos. Que é uma realidade, conversar com o paciente, entender o paciente. Muitas vezes o médico atende o paciente correndo. Exato. Não dá tempo, dá aqui teu exame. A gente sempre brincava com isso. Não dá, tu tem que sentar com o teu paciente. Exato. Explicar para ele, entender qual é as dúvidas, qual é o medo que ele tem. Aí, quando tu abraçou ele, ele vai se sentir seguro e vai seguir nessa jornada contigo e vai te aceitar os tratamentos e vai ter um melhor enfrentamento da doença e vai ter um melhor resultado. Isso tu falou assim, né, que eu tô vendo pouco isso, desse abraço, né? O paciente tem que conhecer o cheiro do médico. Sabe que esse é um ponto. Muitas pessoas hoje, porque sabem que nós estamos ligados com essa pesquisa, que estamos com a empresa nos Estados Unidos trabalhando com essa pesquisa também, o FDA aprovou, nos procuram com outros tumores, né? E se eu tivesse que resumir, a queixa deles é que eles se sentiram em algum momento abandonados pelo médico deles. Que eles dizem assim, eles jogaram a toalha. Eles agora é tratamento paliativo. E eu digo, não, calma, né? Nós não podemos aplicar tratamento em ti, não está disponível, mas vamos tentar entender, vamos ver o que está acontecendo. Como eles viram uma consulta psicológica, sabe? Eles querem um suporte, eles querem ajuda, e isso é importante. O médico dele tem que fazer isso. Exatamente. É a questão da presença, né? Saber o seguinte, que tu tem com quem contar. Exatamente isso. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Talvez seja a melhor coisa de todas. Assim, se eu ligar, ele vai me atender. Esse doutor está disponível, eu quero falar com ele. Isso é muito importante. Muito importante. Pois é, eu acho que isso aí, de tudo isso que a gente conversou hoje aqui, né, é o mais importante mesmo, da gente resgatar aquele médico que tu conta com ele, né, que ele não vai te deixar mal jamais. Quer dizer, ele vai estar ali te aliviando, né, vai estar do teu lado, ele vai compartilhar contigo, vai dividir a tua dor, né? É que talvez isso venha um pouco mais atrás, né? É fazer medicina porque tu gosta de medicina, porque tu quer ajudar as pessoas. E talvez hoje mudou o foco de quem quer fazer medicina completamente. Isso que tu tá falando, Alberto, é fundamental. E a gente, assim, às vezes se assusta um pouco, né? Eu tenho visto, assim, entre os alunos, entre os estudantes, né? Porque antes a gente tinha um número bem menor de faculdade de medicina, então nós tínhamos uma qualidade muito maior. Os vestibulares, né? A dificuldade que eram. Hoje, se tu tiver dinheiro, é isso aí. Tu faz uma redação e em 5 minutos já está lá a nota para te pagar a tua matrícula. Né? Essa é a minha preocupação com o futuro da medicina do Brasil. Isso me dá medo, né? E pior ainda, assim, quando tu entra numa emergência, que a maioria desse pessoal recém-formado começa pelas emergências. Aí é um perigo. Mas essa questão é bem claro que tem o outro lado, né? Também a questão, né? O médico muitas vezes tem muitos pacientes, está atendendo e tal. Então essa relação é uma relação onde a gente tem que entender também, né, que o médico, não posso ligar para o médico toda hora. Né? Não, que eu sempre digo para meus pacientes, né? Me liguem em horários civilizados, né? Então, assim, eu acho que é fundamental nessa estratégia toda essa questão de realmente o paciente se sentir, não, eu estou aqui com o doutor, ele está me tratando, ele está fazendo, ele tem o conhecimento necessário e ele está fazendo tudo o que for necessário e que for possível para mim fazer. Então, e esse sentimento traz conforto para o paciente. Isso. Essa vacina, quando tu fala, né, ela é uma vacina personalizada. Personalizada. Quer dizer, isso, assim, para ti, assim, o resultado dela te dá um estímulo, né? Existe hoje, né, vamos dizer assim, várias estratégias para a gente tratar câncer, né? Câncer, por ser uma doença tão diversa, né, e tão difícil de tratar,
né? O que a gente tem ouvido muito, né? É o que a gente chama de oncologia de precisão, né? Que na verdade o que é? É cada vez mais que eu consigo entender as diferenças que essas células apresentam e que diferença genética essas células apresentam, né? Eu consigo desenhar um tratamento mais específico, né, para aquele paciente. Então, porque infelizmente não é uma doença onde tudo é igual, né? Os pacientes vão responder diferente, porque cada um tem a sua doença de forma diferente. Então, sempre é óbvio, por exemplo, que por exemplo, quando eu tenho um agente quimioterápico, né, esses agentes quimioterápicos, eles muitas vezes têm alvos, né, que são inespecíficos, né? Então, por exemplo, um tipo de alvo de uma quimioterapia são células que estão se multiplicando, né? Então, células que estão se multiplicando, aquele quimioterápico vai lá e faz né, por exemplo, afeta o DNA e aquela célula acaba morrendo. Só que ele faz isso para qualquer célula que esteja se multiplicando. E aí eu começo a ter os efeitos adversos. Pois é, né? Então, e esses efeitos adversos, assim, pelo que vocês têm, pelo N que vocês têm, o efeito adverso dessa vacina, ele é extremamente baixo. É o que a gente chama de grau 1 de efeitos adversos, que é basicamente no local onde a gente inocula, né, e faz uma reação no local, né? E a gente usa BCG como um estimulante, né, um adjuvante que a gente chama. Então é basicamente aquela reação que dá na BCG, né, aquilo que fica, né, que a gente diz, amadurece a BCG, né, que fica por um período de tempo. Mas é um tratamento tremendamente seguro, né, por todos os dados que a gente tem até o momento, né? E por isso que é tão tão oportuno o momento em que a gente está tratando esses pacientes, né? Porque é um momento único quando eu tenho um sistema imunológico ainda saudável, né? E eu tenho baixa carga tumoral. Então é o perfeito, é o momento onde porque o nosso sistema imunológico, ele é tremendamente poderoso, né? A gente vê isso com rejeição de órgãos, né? Doenças autoimunes, né? Que mostram que o sistema imunológico é tremendamente poderoso, né? Qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é que o sistema imunológico não consegue ser ativado contra aquelas células tumorais. E aí entra a parte emocional, né, que influencia muito nessa questão também. Né, existe um eixo, né, que toda vez que a gente está, né, estressado, né, a gente aumenta o cortisol, né, e o cortisol ele tem um efeito sobre o sistema imunológico, né? Então, assim, há uma ligação aí. Mas o que passa na parte, vamos dizer assim, crítica, é que, na verdade, o nosso sistema imunológico, ele não consegue identificar, inicialmente ele tem dificuldade em ser ativado contra o tumor. Porque apesar do tumor ser... O tumor, na verdade, a célula tumoral é a célula normal, mais aquelas mutações que atingiu. Então, ela não é algo dramaticamente diferente do que uma célula normal, né? Diferente, por exemplo, de um vírus. Quando o vírus entra dentro de uma célula, aquilo é uma situação totalmente anormal para a célula. No caso do câncer, não, são as mesmas proteínas. Às vezes as mutações acontecem que só desregulam uma determinada proteína, né? Ou às vezes tem pequenas modificações nessas proteínas. Então essas modificações, né, elas são às vezes difíceis para o sistema imunológico reconhecer. E a gente tem um outro lado da resposta tumoral, que é o que o tumor aprendeu às vezes a inibir a resposta imunológica. É um jogo de evolução. A gente tem que encarar o câncer como quase que um organismo que está evoluindo, né? Então, o que é evolução? Evolução é mutação, né? Variação, variedade. Às vezes muito rápido. E seleção, e um processo de seleção. Então, no momento em que eu encaro isso e eu vejo que um tumor num paciente, por que o tumor, na verdade, está evoluindo num paciente? Quando eu vou lá e faço uma químio e o tumor fica resistente, né?
que aconteceu? A quimio era o processo de seleção. E o que o tumor fez? Ele encontrou células que estavam resistentes e essas proliferaram. Então eu tenho que usar, e por isso que a gente usa múltiplas quimioterapias, a gente faz combinação com vários agentes quimioterápicos, a gente usa tratamentos diferentes, químio, rádio, hormônio. Né? Mas evoluiu muito. Evoluiu muito. A gente avançou muito no desenvolvimento, a gente avançou muito no entendimento do câncer, só que existe esse processo de aprovação de um fármaco, de um tratamento novo, ele é um processo muito demorado. Ele é um processo que demora. Eu tenho que fazer fase 1, eu tenho que fazer fase 2, eu tenho que fazer fase 3. Então, não só depende de tempo e também de investimento. Então, hoje para te fazer um desenvolvimento de uma droga nova, nós estamos falando de milhões de dólares. Sim. Tá? Não $1 bilhão para chegar ao desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente tem aquele conceito de, e vira e mexe a gente ouve, né, no noticiário, descobriram, né, lá que curaram os camundongos lá. Daquele momento até tu chegar à realidade clínica, é 20 anos. Infelizmente é 20 anos. Isso. Então, esse trabalho, e hoje nos Estados Unidos, e uma observação importante que está acontecendo nos Estados Unidos, o FDA ele tem uma tarefa, ele tem uma prerrogativa de trazer tratamentos mais rapidamente às pessoas. Então, é por isso que, por exemplo, no nosso protocolo, o FDA nos autorizou a fazer o que eles chamam de um estudo adaptativo. O que é o adaptativo? Tu vai fazendo o estudo e, de acordo com os resultados que tu vai tendo, tu vai poder modificar o estudo para mais rapidamente aprovar isso e mais rapidamente tu ter esse tratamento disponível para os pacientes. Então, esta percepção, né, de que o agente regulador, ele tem que cuidar, obviamente, de segurança, de qualidade, né, mas ele tem que ser um ente que puxe esse desenvolvimento, que faça com que essas coisas evoluam mais rapidamente. Porque os nossos pacientes não podem esperar. Eu tenho câncer hoje, então eu tenho que trazer isso para a realidade clínica mais rápido. Né? E a gente está falando aqui de 20 anos, 25 anos entre a descoberta disso, né, e o momento que a gente se encontra hoje. Né? É uma caminhada enorme, é uma caminhada longa, é uma caminhada resiliente e é uma caminhada de investimento enorme. Hoje para a tem gente um termo, chegar né? Medicina translacional, que é da pesquisa ao paciente clínico. Isso. Vocês estão diante disso. Nós fizemos pesquisa Pessoal, sobre o paciente clínico. Lamentavelmente tem aqui o império do tempo, né? E, então eu queria agradecer muito a presença de vocês. E gostaria de deixar, assim, 1 minutinho para cada um para dar as suas despedidas. Bom, eu começo então. Agradecer o convite, acho que isso é muito importante. Esse é o fator que pode modificar essas posições das pessoas com relação a procurar ou não procurar atendimento. E eu acho que a mensagem mais importante para mim, aqui como urologista, que tenho consultório, que trabalho com isso, é: não tenham medo. Enfrentem, procurem, façam a sua avaliação. O diagnóstico precoce, como nós comentamos muito aqui, pode salvar vidas e muitas vidas. Tá? Tratar adequadamente um paciente é uma opção, é uma escolha entre o médico que tem o conhecimento e o paciente que está na frente dele. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, nem a biópsia. Agora, esse paciente ser bem orientado pode impedir que no futuro ele enfrente uma doença devastadora para a família. Acho que essa é a mensagem principal. Procure um médico, discuta com ele, abra seu coração para ele. Muito obrigado, Alberto Stein. Fernando, para encerrar. Eu acho que assim, é muito importante, eu acho que essa evolução da ciência, né, e a gente trazer uma ciência que realmente gere esse resultado, né, essa busca, porque a gente como médico, a gente sempre busca o melhor para o nosso paciente. Né? Claro que é uma caminhada complexa, né? Uma caminhada entre a descoberta e tu chegar a ter algo, né, que tu possa efetivamente tratar um paciente, é uma caminhada gigantesca,
né? Mas isso nos traz, como sociedade, esperança de que não, nós estamos evoluindo, nós estamos fazendo coisas que antes a gente não fazia, tratamentos que antes não estavam disponíveis. E o fato de que a gente está fazendo isso vai fazer com que a gente possa oferecer isso para os pacientes e a gente traz esse benefício de uma sobrevida melhor e de uma qualidade de vida melhor. Então, acho que essa é a chamada de que a esperança e como é que a gente insere isso dentro dessa realidade clínica que é tão importante. Meus amigos, esse foi mais um Corações e Mentes que eu não tenho a menor dúvida que nós conseguimos transformar hoje o nosso novembro mais azul. Acho que ficou mais claro o que a gente precisa fazer em prevenção e a forma como Albert Stein, o Fernando Croix falaram e deixaram claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam as perguntas que nós vamos enviar para eles e provavelmente seremos obrigados a convidá-los mais uma vez. Muito obrigado.